Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Doenças cardiovasculares já matam um brasileiro a cada minuto e meio. Pesquisadores discutem o uso de tecnologia para reduzir esses números e salvar vidas. Para pagar despesas da prisão domiciliar nos Estados Unidos, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, vende mansão em São Paulo, avaliada em 11 milhões de reais. Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta: pobreza ameaça crianças até dos países ricos. A festa de Corpus Christi é a tradição dos tapetes coloridos. Muita gente madrugou no feriado para enfeitar as ruas. Petrobras faz novo ajuste de preços nos combustíveis e reduz preço da gasolina e do diesel. Diferença na bomba para o consumidor não deve passar dos 3 centavos. Estudantes brasileiros participam de um projeto da NASA para construir moradias na Lua, que devem receber a primeira colônia humana no espaço. Hoje é dia de Corpus Christi, expressão latina que significa corpo de Cristo. Comemorado pelos católicos 60 dias depois da Páscoa, celebra o sacramento da Eucaristia. Em Santana de Parnaíba, devotos e turistas se reúnem para montar o tradicional tapete feito de serragem. Este ano são esperadas mais de 50 mil pessoas. Ainda estava escuro quando essa turma se reuniu para começar os preparativos para a procissão de Corpus Christi. Aqui em Santana de Parnaíba, cidade a 35 quilômetros da capital paulista, a tradição de enfeitar as ruas do centro histórico com serragem e fé passa de geração em geração. Justa ajuda a decorar os tapetes há mais de 20 anos. Nosso desenho é sobre o Pentecoste e os 2 discípulos de Emaús, né? Márcia estava tão ansiosa que mal dormiu. Nem dormi direito, né? Estava quase caindo da cama. Nós fazemos com muito amor, né? Todos os desenhos foram criados por Alcides, que passou os últimos 6 meses criando as imagens reproduzidas nesse tapete que terá 850 metros de comprimento. Nós estamos trabalhando com 60 quadros que contam a história de Corpus Christi, campanha da fraternidade, o jubileu de ouro da Diocese de Jundiaí, as missões populares e depois nós estamos contando a história de Nossa Senhora Aparecida. O tema deste ano é Maria, Mãe de Jesus, ano mariano, ano de Maria, que nos leva à Eucaristia. Mais de 1000 voluntários se organizaram para preparar a festa que chega a trazer cerca de 50 mil pessoas à cidade, entre devotos e turistas. Celebramos 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima e agora no Brasil, em outubro, 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora. Júlio tem só 12 anos, está aqui pela primeira vez já ajudando o grupo. Me fala, Júlio, qual é o teu desenho que você está fazendo aí? Maria, Jesus e José. A missa campal vai acontecer às 3 da tarde, seguida pela procissão. Ainda dá tempo de pegar a estrada e participar da festa. Aqui, na verdade, não seria mais que uma confraternização. Não tem discriminação de ninguém. Aqui, realmente, é a família de Deus reunida para confeccionar esse tapete. E são lindos os tapetes. Bem, como o próximo feriado prolongado é só em setembro, muita gente aproveita a folga que começa hoje para viajar. Vamos ver então como está o movimento nas estradas com a repórter Evelyn Avancini. Boa tarde, Evelyn. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O movimento já é intenso nas rodovias paulistas. A estimativa é que 1.700.000 veículos deixem a capital rumo ao interior e ao litoral. Na rodovia dos imigrantes, por exemplo, foi implantada a Operação Descida e há trechos de lentidão entre os quilômetros 40 e 47. E sobre esse assunto, eu converso agora com Douglas Alves, que é supervisor do Centro de Controle Operacional da Ecovias. Douglas, boa tarde. Quais são os cuidados que acabam passando muitas vezes despercebidos e são fundamentais para a segurança de quem vai viajar de carro? Boa tarde. Bom, o motorista que pretende acessar as rodovias, ele deve fazer aquela pequena revisão no seu veículo, olhar nível de óleo, nível de água, olhar os pneus do veículo, fazer aquela calibragem, inclusive no step. E quando já em rodovia, atentar para a utilização do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, respeitar os limites de velocidade. Em caso de chuva e neblina, se precisar mudar de faixa, sinalizar com bastante antecedência. Tomando esses cuidados, o usuário vai fazer uma viagem tranquila. E quais são os melhores horários para pegar a estrada na ida e na volta? Bom, hoje, a partir das 14 horas, será um bom horário para o usuário pegar a rodovia. E no retorno, antes do meio-dia no domingo e após as 20 horas, no período da noite, vai ser mais tranquilo. Ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o rodízio de veículos está suspenso na capital hoje e amanhã. Ana, com você no estúdio. Obrigada, Evelyn.
E a Parada do Orgulho LGBT neste domingo em São Paulo, mas hoje tem atendimento jurídico gratuito para esta população. Mais informações com a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. Esse atendimento gratuito está sendo prestado pela Defensoria Pública de São Paulo, aqui no Vale do Anhangabaú, onde acontece a Feira Cultural LGBT. Eu converso agora com o Dr. Eric Arnesen, que é defensor público. Doutor, como que o trabalho de vocês ajuda no combate ao preconceito? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente está aqui hoje para divulgar que a Defensoria é um dos canais para recebimento das denúncias de LGBTfobia. Então, a gente, depois que recebe uma denúncia, ingressa tanto nas áreas administrativa e civil, como eventualmente também dá algum início para alguma atuação criminal. Um dos serviços que vocês prestam é o suporte para quem quer alterar documento. Como que é feito esse processo? Exato. A Defensoria ela ingressa com as ações de alteração de nome e de gênero. Esse serviço, obviamente, exige alguns documentos que têm que ser apresentados, mas ele é facilmente feito por todas as unidades da Defensoria Pública. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Se você quiser mais detalhes, pode chegar aqui no Vale do Anhangabaú. A Feira Cultural vai até às 10 horas da noite com inúmeras atrações, mas o atendimento da Defensoria até às 4 da tarde. Obrigada, Adriana. Aldo? As doenças cardiovasculares matam 350 mil brasileiros todos os anos, mas a tecnologia avança para tentar derrubar esses números e salvar vidas. Este senhor é um ator. Ele interpreta o papel de um paciente com problemas do coração no novo simulador de estudos médicos. O equipamento é um dos lançamentos do Congresso Médico, que reúne 8 mil cardiologistas em São Paulo até o próximo domingo. Outra novidade é um remédio que promete reduzir 20% das mortes de quem sofre de insuficiência cardíaca, uma doença que provoca o inchaço do coração e a sensação de falta de ar e que atinge 3 milhões de brasileiros. A principal forma de evitar é o controle dos fatores de risco. Então, no indivíduo hipertenso, no indivíduo diabético que tem colesterol elevado ou no indivíduo que já tem coronariopatia, controlar isso, tratar adequadamente. As doenças cardíacas são a principal causa de morte no Brasil. A cada minuto e meio, uma pessoa morre de infarto no país. São 350 mil mortes todos os anos. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde revela que, nesse ritmo, em 6 anos, o Brasil estará no topo do ranking mundial de mortes por essas doenças. Também está sendo divulgado aqui no Congresso um estudo que comprova o que muitos já sabiam. 80% dos pacientes simplesmente não tomam os remédios prescritos para tratar doenças que agravam os problemas do coração, como hipertensão e colesterol. O medicamento muitas vezes é disponível na rede pública e nessa pesquisa que nós realizamos, só 17% das pessoas não tomam o medicamento por causa do custo. Eles não tomam o medicamento porque eles não acreditam que eles precisam tomar. As pessoas acham que o que elas não sentem não mata. E não é verdade. Essas coisas vão agindo silenciosamente no organismo da pessoa e fazendo com que ela tenha uma chance maior de ter infarto e até morte súbita. Uma praga que se espalha pelos celulares entre adolescentes. Chamadas de top 10, listas divulgadas pelo WhatsApp incluem ofensas e constrangimentos contra meninos e meninas. Um grupo da Zona Sul de São Paulo resolveu se levantar contra essa moda. Acontece sem aviso. E das rodas de amigos aos grupos de WhatsApp, os vídeos se espalham como erva daninha. De um ano para cá, Tatiana viu multiplicarem os vídeos de top 10. Um tipo de cyberbullying entre os jovens da região de Grajaú e Parelheiros. O top 10, eles são vídeos construídos, normalmente por adolescentes, de um ranking em que expõe adolescentes, normalmente meninas, com fotos do Facebook, com rankings de 0 a 10, de formas bem pejorativas. Ela faz parte do coletivo Abaiomiabá, que trabalha questões de raça e gênero com os jovens do extremo sul de São Paulo. Eles se organizaram para acolher as jovens expostas e discutir sobre o problema. Ele vem e ele devasta. O top 10, eu posso intitular ele como um desastre natural. Pensa nos danos à cabeça de uma pessoa que hoje era simplesmente uma menina, um menino, e no outro dia acordou taxada de alguma coisa. É muito rápido.
É um baque que você não tem como conter. É um sofrimento que você não tem como mensurar. A gente teve casos de suicídios aqui na nossa região, porque é uma exposição tão profunda em que você passa do anonimato a ser a pessoa mais conhecida da tua escola. A gente teve casos de meninas que chegou no celular do pai, chegou no celular da mãe, e a forma que isso lidou dentro da própria casa foi muito ruim. O cyberbullying de hoje é muito diferente das brincadeiras de antigamente na escola. Ele atinge todos os seus amigos e aquilo acaba ficando na rede durante muito tempo. Além de você ser exposto, você pode ver essa exposição acontecer de novo depois de algum tempo. Além de rodas de conversa e oficinas, uma das estratégias do coletivo foi criar e divulgar vídeos com mensagens positivas de conscientização. A gente chega nessa molecada, que a gente chega nessa criança, nesse adolescente, começa a discutir sobre isso, ele vai entender o seu papel e a forma que ele se relaciona com essa outra mulher, que ele se relaciona com essa outra menina, né? Que se relaciona com esse outro indivíduo que está na frente dele. Isso não é legal. Uma campanha do Conselho Nacional de Justiça nas redes sociais chama a atenção de pais de filhos pequenos para a erotização precoce. Com o nome de Criança Não Namora, ela já foi compartilhada por 11 milhões de pessoas. Ana tem 8 anos e adora brincar. No quarto da menina, não faltam bonecas, livros, lápis para colorir e desenhar. Aqui, a imaginação rola solta. Qual é o nome do macaquinho, Harumi? Lulu. A mãe está sempre de olho na filha e faz questão de incentivar as brincadeiras com outras crianças. Um jeito de ensiná-la a fazer amigos e aprender a se relacionar. A gente procura também não incentivá-la com programas de TV que estimulassem, né, uma erotização. A gente tenta controlar para que ela tenha contato, mas com coisas mais apropriadas para a idade dela. Para a mãe, o que não deve ter na infância é aquela história de namoradinho. Ela tem amigos meninos, amigos meninas e que ela tem uma afeição, um carinho. Então, tem abraço, tem um beijinho, mas não na boca. A relação entre meninos e meninas é comum na infância e deve ser incentivada pelos pais como forma de fortalecer vínculos de amizade. É legal e saudável que as crianças brinquem em turma. É muito importante esse estímulo como amizade, porque a criança ela está pronta para isso cognitivamente e não para namorar, né? Então, se ele é estimulado o namoro de forma precocemente também a criança pode vir a engravidar, ainda com 11, 12 anos. Quando no momento que, nessa idade de 12, 13 anos, é que começaria a estimular a criança e a pré-adolescência, na verdade, né, para o namoro. O assunto virou discussão nas redes sociais. O Conselho Nacional de Justiça lançou a campanha Criança Não Namora, contra a erotização infantil precoce. O tema já foi compartilhado por mais de 11 milhões de pessoas. Se ela é estimulada precocemente, ela vai começar a pensar, né, que está namorando, ela vai ter ansiedade a respeito disso, porque ela não está pronta, não é? E ao invés de ser uma criança feliz e brincar, ela vai ser uma criança que muitas vezes vai ter uma carinha de adulto. A Ana sabe que namoro é coisa de gente grande. É muito nova, né, para isso? Uhum. Muito nova. Já tenho 8 anos. Daqui a 8 anos, lá na Lua, devemos ter um condomínio residencial para os astronautas. 7 alunos da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, no interior de São Paulo, participam desse projeto que é da NASA. Do primeiro passo na Lua em 1969, vamos pular para 2025, quando os astronautas poderão morar no único satélite do planeta Terra. Esse projeto de habitações lunares foi criado para a NASA por estudantes de engenharia e de jogos digitais dessa faculdade de Sorocaba, no interior de São Paulo. As casas são como as nossas. Tem sala, quarto, cozinha, banheiro e até alguns luxos, como uma sala de ginástica. Como o astronauta ele vai ficar um longo tempo lá na Lua e tem essa diferença de pressão, ele é obrigado a se exercitar durante 3 horas por dia, porque senão ele vai perdendo a massa muscular.
Também por conta da diferença de pressão, as habitações onde podem viver até 4 astronautas são semelhantes a um iglu. Isso é para evitar o surgimento de rachaduras nas paredes. Elas também foram pensadas para resistir a intempéries. Lá, por exemplo, nós temos um problema muito grande com chuva de meteoros, né? Então, imagina, se de repente um meteoro atinge um módulo, imediatamente ele tem que ser isolado, porque pode acontecer de ele pegar fogo, pode destruir, e aí ele não pode comprometer o restante. O grupo brasileiro é o único da América Latina a participar do projeto da NASA, que reúne 14 equipes de universidades de 8 países diferentes. Os alunos dessa instituição também são os únicos que ainda cursam a graduação. Todos os outros participantes são pelo menos mestres ou doutores. O projeto foi apresentado no mês passado em evento na Flórida, nos Estados Unidos, e reconhecido com louvor pela agência. Mas engana-se quem pensa que o processo foi fácil. Primeiro foi conseguir informações e segundo, aprendizado de tecnologias usadas no projeto, que eram coisas totalmente novas para a gente. Para esses jovens, o projeto das habitações lunares abriu caminho para muitos sonhos sobre o futuro. Eu gostaria muito de trabalhar na NASA. Quem sabe ver essa casa realmente construída lá na Lua e quem sabe um dia visitá-la, né? Por que não? Acho que isso seria um sonho bem legal. E não é só a agência americana que está de olho em constituir uma colônia lunar. Agências russas, japonesas, chinesas e europeias também estão interessadas. Uma base na Lua pode servir como ponto de partida para futuras viagens ao espaço. Tudo isso que a gente está fazendo é um meio de caminho para poder chegar até Marte. Então, eles não falaram abertamente, mas eles deixaram escapar que provavelmente a próxima missão seja Marte. Te cuida, Matt Damon. A gente vai para outras notícias nacionais. Olha, a Olimpíada do Rio de Janeiro estourou o orçamento em mais de 100 milhões de reais, de acordo com o balanço dos gastos no evento. E a Petrobras reduziu mais uma vez o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A queda de preços nas refinarias é de 2,3% para a gasolina e de 5,8% para o diesel. A empresa estima que, se for repassado ao consumidor, o desconto pode chegar a 11 centavos por litro de diesel e 3 centavos para a gasolina. A redução faz parte da nova política comercial da Petrobras de reajustar os preços com mais frequência para acompanhar a variação do dólar e da cotação do petróleo no mercado internacional. Assim como nas últimas 3 vezes houve redução de preços, em outros reajustes poderá haver aumento. Novo balanço dos gastos com a Olimpíada do Rio de Janeiro mostra que o evento estourou o orçamento em 137 milhões de reais, principalmente devido aos gastos públicos com a manutenção das instalações esportivas, que custaram 7,2 bilhões de reais. No total, os jogos consumiram 43 bilhões de reais. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro cobrou da entidade que cuida do legado olímpico um plano para o uso das instalações, que permanecem fechadas a maior parte do tempo. Operação policial em 13 cidades do Rio Grande do Sul prende integrantes de uma quadrilha que roubava gado em fazendas e depois vendia a carne com preços abaixo do mercado e sem condições de higiene adequadas. 10 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Gaúcha, a quadrilha contava com a ajuda de funcionários das fazendas e, além de roubar, também pagava compras de gado com cheque sem fundo. A seguir, para pagar despesas na prisão nos Estados Unidos, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, vem de mansão em São Paulo. E mais riqueza não resolve a desigualdade social. Pesquisa do Unicef mostra que 1 em 5 crianças de países ricos ainda sofrem com a pobreza. Nas notícias internacionais, o presidente dos Estados Unidos é investigado por obstrução de justiça. E relatório do Unicef revela que nos países ricos, 1 em cada 5 crianças não tem o mínimo necessário para viver. Um relatório divulgado hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância revela que, em 41 dos países mais ricos do mundo, 1 em cada 5 crianças vive na pobreza. A taxa cai para 1 em cada 10 em países nórdicos, como Dinamarca e Islândia, mas segue alta cerca de 3 em cada 10 crianças em países como o Chile e o México. A presença dos Estados Unidos na 37ª posição revela que não basta produzir riqueza sem que haja distribuição dela. O Brasil não entrou no ranking.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é investigado por obstrução da justiça. A informação é dos jornais Washington Post e New York Times. Fontes anônimas teriam confirmado que autoridades do governo Trump aceitaram ser interrogadas por um conselheiro jurídico especial. A investigação é um desdobramento de evidências da participação russa durante a última campanha presidencial norte-americana. Caso seja comprovada, a obstrução de justiça pode servir de base em um improvável pedido de impeachment. Chega a 17 o número de mortos durante um incêndio que atingiu um prédio de 24 andares em Londres ontem. Outras 37 pessoas continuam internadas, 17 em estado crítico. A polícia descartou que o fogo tenha sido provocado por um ataque terrorista. Também está descartada a chance de o edifício desabar. E chegou a hora do esporte com Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem? Tudo Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, vamos lá para a nossa hora de esporte. Hoje, na véspera, não, já estamos no feriado. Estamos no feriado. É isso aí, verdade. Quinta-feira, vamos lá. Para pagar as dívidas da prisão nos Estados Unidos, o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, vendeu uma mansão em São Paulo. Vamos ver essa história. Para ajudar a pagar os custos da sua prisão domiciliar em Nova York e despesas com advogados, o ex-mandatário da Confederação Brasileira de Futebol vendeu por R$11.550.000 uma mansão localizada no Jardim Europa, uma das regiões mais nobres de São Paulo. O imóvel fica em um terreno de 2.600 metros quadrados e tem 2 andares, 12 salas e 10 banheiros, estacionamento para até 30 carros. O ex-presidente da CBF está em prisão domiciliar em Nova York desde maio de 2015, à espera de julgamento, marcado para novembro deste ano. Ele obteve permissão para deixar o apartamento por até 4 dias da semana, mas não pode sair do raio de pouco mais de 3 quilômetros. E se o fizer, um segurança da polícia norte-americana deve acompanhá-lo, além da tornozeleira eletrônica. Marinho está envolvido em um grande esquema de corrupção na FIFA. Ele é acusado de ter cometido vários crimes, como o recebimento de propinas nas negociações de direitos de TV em edições da Copa América e suborno em contratos da Copa do Brasil. Muito bem, e o surf brasileiro não passou da 5ª fase da etapa de Fiji na Oceania. Vamos ver. Fora das últimas 3 etapas do circuito mundial, após sofrer uma lesão no tornozelo, Ítalo perdeu para o australiano Julian Wilson por 13,34 a 7,34. Em seu melhor momento no confronto, o brasileiro chegou a entrar num tubo, mas a onda fechou e o potiguar acabou amargando mesmo a eliminação. Ian Gouveia começou a bateria a todo vapor com 4,83 e logo na sequência, muito perto de completar um tubo também, mas a onda fechou. Na mesma série, Leonardo Fioravanti surfou uma onda nota 6 e empatou a disputa. O italiano foi para o tudo ou nada e conseguiu uma onda espetacular a 3 minutos do fim. Aparentemente cansado, Ian acabou eliminado. 5º lugar no ranking antes do início da competição, Matt Wilkinson aproveitou o tropeço dos 4 primeiros colocados para assumir a liderança do circuito mundial. Vice-campeão do evento no ano passado, o australiano derrotou na final o compatriota Conor O'Leary em Cloudbreak. Muito bem, a gente sai do surf para falar do futebol. A hora dos gols da rodada, o São Paulo empatou em 0-0 com o Sport Recife. Vamos aos demais gols. O Corinthians vive um daqueles momentos típicos de líderes. Quando joga bem, vence. Quando não joga, vence também. Contra o Cruzeiro ontem, Balbuena de cabeça fez o único da vitória do líder isolado. Com 2 gols de pênalti de Everaldo e um de Jorginho, o Atlético Goianiense levou a melhor sobre o Avaí em Goiânia e deixou as últimas posições. O Leão fez o de honra com o Juan. Com 1 a menos, o Atlético Paranense marcou no fim com o Sid Clay e empurrou o Galo para a zona de degola. O Flamengo inaugurou a nova casa, a Ilha do Urubu, com o pé direito. O Clube Carioca derrotou a Ponte Preta por 2-0, gols de Hever e Leandro Damião. Na Arena Condá, a Chapecoense se reabilitou e venceu o Vasco. Arthur, um golaço, e André Giroto para os catarinenses. Para o time da Colina, que segue sem pontuar fora de casa, Jean anotou o gol de honra. Clássico na Vila Belmiro, na estreia de Leverkusen, o Santos bateu o Palmeiras e venceu a primeira do ano. Kaique marcou o gol da vitória do Peixe. A derrota deixou o time de Cuca perto da zona de rebaixamento do campeonato. Muito bem, o futebol, a gente até lembra que nesse final de semana tem o início da Copa das Confederações, né? Com o campeão de todas as confederações. O Brasil fazia muito tempo que ficava de fora, perdeu a Copa América para o Chile. O seu Chile que estará na Copa das Confederações, começa nesse final de semana na Rússia. Tudo bem. Hasta amanhã. Hasta amanhã. Tchau, gente. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre como manter um casamento feliz. Imperdível, hein? Uma ótima tarde para você, um ótimo feriado. A gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau. Até lá. Tchau.